Olá, eu sou Denise Garcia, você está no Inspire e Expire e não pire no mundo corporativo. Hoje eu tenho uma convidada muito especial para conversas difíceis. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma conversa muito fácil, apesar de que nós vamos conversar sobre conversas difíceis. Mas eu estou com Patrícia Capeluto, que ela é especialista em comunicação não violenta, especialista em conversas difíceis, e a Patrícia vai compartilhar com a gente quanto é importante a gente cuidar desse tema de comunicação, né, Paty? Seja muito bem-vinda à Catedral TV, é um prazer estar aqui com você, e eu queria que você já começasse contando para a gente o quanto a comunicação pode ser mais assertiva nos nossos relacionamentos pessoais, profissionais, né? Por que a gente tem tantos problemas no mundo corporativo? E, quer dizer, não só no mundo corporativo, mas fora do mundo corporativo também, nós temos tantos problemas de comunicação. Conta para a gente, Paty. Denise, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, falando sobre um tema que eu amo, porque é difícil, né? Eu brinco que tem uma pergunta que eu sempre me fazia quando eu fui do mundo corporativo, passei 20 anos, eu falava assim, meu Deus, precisa ser tão difícil a gente se relacionar com os outros? Porque assim, sabe, parecia que era tentativa e erro, não tinha uma fórmula mágica, né? Como a gente gosta de uma fórmula mágica. E quando eu fiz uma transição de carreira, eu fui buscar respostas sobre esse tema. Eu descobri algumas coisas muito interessantes. E a questão da comunicação, ela impacta em toda a nossa vida. Muitas vezes, as pessoas vêm conversar comigo sobre algum problema, e aí eu vejo logo que o problema nunca é o problema é como as pessoas lidam com o problema. E aí é a comunicação. E uma comunicação uma comunicação equivocada, desajustada, ela atrapalha muito as nossas relações profissionais, pessoais. E por que elas acontecem? Existem vários motivos, mas a gente pode pegar um que é assim, quando eu converso com você, Denise, e falo sobre o que eu acho, como é que eu vejo o mundo, e sobre o que eu acredito, sobre o que é importante para mim, eu estou partindo da minha história de vida, das minhas crenças, dos meus sentimentos, das minhas experiências, das suas referências, né? Das minhas referências. E as nossas histórias, nossas de todos nós, são muito diferentes. E a gente não se dá conta disso. A gente acha que os problemas entre nós acontecem geralmente por causa do modo como a outra pessoa é. Ah, ele é assim, ele é sábio, não sei o quê. E a questão é que a outra pessoa acha que o problema acontece por causa do modo como a gente é. E a gente não se dá conta que as histórias são diferentes. E a gente passa a querer mudar o outro. A gente passa a querer mudar o outro, sem se preocupar em entender o que está acontecendo. E não é que tenha alguém certo e alguém errado. Aliás, essa é uma das maiores causas de sofrimento, né? Partir do princípio de que tem um certo e tem errado. E ninguém quer estar errado. Mas entender que a nossa visão, a nossa história, ela é incompleta, ela não é certa ou errada. E que para a gente chegar em algum tipo de entendimento, eu preciso saber de onde o outro está partindo. Entende? A gente precisa... Faz todo sentido. Escutar o outro. Porque a gente geralmente tem uma conversa delicada, eu fico pensando dentro do mundo corporativo, que você precisa dar um feedback para alguém, que você precisa falar que alguma coisa não está indo bem, ou até o comportamento daquela pessoa que pode dificultar as negociações, que pode dificultar os relacionamentos dentro de um time, né? Isso que me preocupa muito, porque assim, você trabalhou mais de 20 anos no mundo corporativo, eu também, e a gente percebia muito esses problemas de comunicação interna, porque você tem um projeto para executar, você tem um objetivo para atingir, e aí você vê que dentro da própria equipe as pessoas não estão sabendo se relacionar bem, e aí você precisa desse feedback. Então é uma conversa delicada, e que nem sempre é bem aceita, né? Porque às vezes as pessoas acham que você está perseguindo, que você está puxando o tapete, ou que você está implicando com aquela pessoa, e não é verdade, né, Paty? Conta pra gente assim, como
Como é que a gente pode conduzir isso? A questão do feedback é um momento delicado, né? A maior parte, a maioria das pessoas não se sente confortável em dar o feedback, porque o feedback pressupõe um julgamento. E ninguém quer ser julgado, né? Verdade. E muitos líderes, gestores, não estão preparados para dar o feedback, né? E a pessoa que escuta, ela, preocupada em ser julgada, criticada e rotulada, ela fecha o canal de escuta. Como é que a gente vai aprender, né? O feedback, teoricamente, é para o outro aprender, para o outro mudar um comportamento, ou pode ser um feedback de reconhecimento, reforçar algo positivo. Mas como é que a gente vai aprender se naquele momento a gente entra no que eu chamo de estado de sobrevivência? O que é? Você está preparado para atacar ou se defender. Porque você está prestes a ser julgado, rotulado, criticado. Ninguém quer ser, né? É do ser humano normal a gente se preparar para o ataque ou a defesa, para justificar o que está sendo dito, para dizer, não é bem assim. Na verdade, a gente traz todas as nossas emoções mais profundas, né, nesse momento. E aquelas percepções, aquelas impressões que a gente traz desde criança. Se eu imagino, né, que eu gosto muito desse tema também, que a gente parar para pensar, poxa, se meu pai, sei lá, meu pai, minha mãe foi muito julgador, foi muito acusador, acaba na frente do chefe, eu acho que vem essas emoções, não é isso? E a pessoa acha que está sendo perseguido, né? Que está sendo ver tudo aquilo acontecer de novo. Sim, e aí a gente volta à questão das histórias. Ninguém sabe qual é o ponto de partida do outro, né? E aí eu recebo o que vem de você de acordo com a minha história, com as minhas referências, né? Aí tem os medos, as preocupações, e tudo bem, Patrícia, já entendi, mas assim, eu preciso dar um feedback, nós precisamos tocar em temas difíceis. E o que eu diria, para começar, é a gente não partir da certeza, que a gente já sabe o que está acontecendo com o outro, que a gente já sabe por que o outro fez o que fez, da forma que fez, por que o outro falou, a gente já sabe. Não, essa certeza não ajuda muito. A gente precisa trabalhar a curiosidade. A curiosidade é uma coisa de você se perguntar assim, por que essa pessoa está fazendo o que ela está fazendo da forma que ela está fazendo? Tem alguma coisa ali que a gente não sabe. E a gente só tem como saber ouvindo a história do outro. E aí a gente precisa estar curioso. Nossa, eu adoro isso. Eu adoro ouvir quando você traz esse tema da curiosidade, porque eu acho que a curiosidade é a gente ter humildade para abrir a nossa escuta, né? A nossa capacidade de ouvir o outro, né? Quando a gente se pergunta e tenta entender o que está se passando dentro daquela mente que está agitada, que está inquieta, que está perturbada, ou que está muito nervosa, estressada, ansiosa. E aí você tenta, quando você tem essa humildade de poder dar um passo atrás e ter esse olhar curioso, facilita tanto, né, Paty? Às vezes, é difícil escutar o outro. Bom, deixa eu até separar aqui, né? Ouvir é um ato fisiológico. Os barulhos estão acontecendo, a gente está ouvindo. A gente está escutando, né? Na verdade, a gente tá ouvindo no sentido do ato fisiológico, né? Uhum. Mesmo que você não esteja prestando atenção a ele. Escutar, da escutativa, é uma escolha. Mais do que uma escolha, é uma decisão. Às vezes, a gente não quer escutar o outro, porque a gente tem alguns mitos na nossa mente. A gente acha que escutar o outro é concordar com o outro, ou escutar o outro é abrir mão do que eu acredito, ou então escutar, compreender, concordar. Escutar é só escutar. Você não precisa compreender, você não precisa concordar, você não precisa abrir mão do que você acredita, você pode escutar, compreender profundamente e ainda assim não concordar. E está tudo bem. Mas é através da escuta que a gente compreende o porquê o outro faz o que faz da forma que faz. E para escutar, a gente precisa estar curioso.
Muito bom, porque eu acredito muito que, como a gente tem a ilusão de que nós vamos conseguir mudar o outro, né? Nós temos essa ilusão de que, eu não gosto disso na Patrícia, eu vou forçar a barra para ela, vou mudar a Patrícia. Ninguém muda pelo outro, né? Você muda aquilo que te incomoda, e não porque o outro quer que você mude, né? E se aquilo que incomoda o outro não incomoda a gente não vai mudar. Então, ter essa compreensão, né, de um olhar curioso, de entender o que se passa pelo outro, isso é tão importante, e isso faria tanto sentido assim, na vida de tantos executivos, de tantos colaboradores, para não ter essa fritação na mente, né? Que eu brinco que isso é como se a nossa mente estivesse fritando o tempo todo quando você quer mudar o outro, você quer fazer com que a pessoa te escute, você quer fazer com que a pessoa concorde com você, né? Você quer convencer o outro da sua ideia, e é por isso que a gente vê tantos problemas políticos, a gente vê problemas dentro do mundo corporativo, a gente vê problemas na família, ou seja, nos relacionamentos de uma forma geral. E o quanto isso prejudica, né, Paty? Porque até as negociações são prejudicadas, né? Sim. Um dos objetivos mais sem sentido que eu vejo nas conversas é o objetivo de mudar o outro. Aí a gente começa a explicar para o outro por que ele deveria fazer diferente ou ser diferente. Como se a nossa argumentação fosse mudá-lo. E a gente não percebe que quanto mais a gente diz para o outro quanto ele deveria ser diferente, pensar diferente, agir diferente, mais a gente está dizendo de uma certa forma para o outro como ele está errado, como não faz sentido o que ele acredita. E quando a pessoa percebe isso, o que ela faz? Ela fecha o canal de escuta. E ela não vai nem ouvir a sua argumentação, porque você não está validando a crença dela, o jeito dela ser, o jeito mais possível, provável, do outro considerar uma mudança própria, né? É você escutá-lo. Porque quando você escuta o outro, tentando entender qual é o ponto de partida dele, por que ele acredita naquilo, qual é a história de vida dele que fez ele ter essa crença, por que ele faz aquilo daquela forma, por que ele acha que aquilo é bom, por que ele tem aquela ideologia política, por que ele acredita naquele Deus, por que ele acha que algumas coisas no trabalho são importantes e outras não. Quando o outro se sente compreendido, ele para escutar o que você tem a dizer depois e pode considerar uma possibilidade de mudança. Mas você mostrar para o outro que a crença dele, ou a atitude dele não é importante, não ajuda em nada. Ele não vai ouvir o que você tem a dizer. É mais ou menos isso. Muito bom, muito bom. Eu acho que, assim, eu me lembro que quando eu estava dentro do mundo corporativo, aí trabalhando dentro de empresas, tinham duas frases que eu usava muito com o meu time, né? Que o óbvio precisa ser dito, porque o que é óbvio para um não é óbvio para o outro, e a gente acha que o outro sempre vai entender o que você quer, o que você deseja, né? Então é importante o óbvio. E a outra que eu usava também muito era se certificar se aquilo que você está entendendo é exatamente o que o outro está falando, porque também começam os problemas de comunicação, né? Então, assim, adorei saber que a gente pode melhorar cada vez mais a comunicação para melhorar os nossos relacionamentos, para melhorar as nossas negociações. E, para quem não conhecia a Patrícia, aí, uma bela oportunidade de se aprofundar no Instagram dela, ela está sempre dando dicas, então deixo aqui um super, eu vou deixar na descrição aqui do nosso episódio de hoje, as redes sociais da Patrícia, para você poder segui-la também, porque a Paty, como é especialista em comunicação não violenta, em conversas difíceis, ela certamente tem muitas dicas, outras dicas para dar, né? E, Paty, só para a gente encerrar, se você tivesse que deixar uma dica de ouro, o que você diria aí para quem está nos assistindo? Eu vou deixar duas.
Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, não acredite que só tem duas formas de lidar com as situações difíceis, né? Ou você falando, explodindo, ou você não falando nada. Não é isso. Existe um caminho do meio que pode ser aprendido. É um aprendizado ao alcance de qualquer um. Então, assim, estude, busque, porque tem caminho para a vida ficar mais fácil. E a dica que eu daria, que é assim, que é o que me norteia, quando a coisa fica difícil, fica confusa, eu sempre lembro de uma frase apenas. É preciso mudar da certeza para a curiosidade. Perfeito. Essa frase é que me ancora e me faz olhar para o que eu ainda não estou conseguindo ver. Muito bom, muito bom. Paty, adorei falar com você. Agradeço imensamente pela tua disponibilidade de poder reservar um pedacinho para tantas pessoas que precisam melhorar sua comunicação, né, e que querem aprender mais, que possam absorver esses conhecimentos tão profundos e que a gente consiga sempre inspirar mais pessoas para encontrar o caminho do meio, né? Sim, sim, um prazer enorme estar aqui, Denise. Obrigada. Obrigada a você, Paty. E para você, enquanto isso, enquanto a mente estiver fritando, inspire e expire e não pire no mundo corporativo, e nem fora dele. Até a próxima. Tchau, tchau.